Ok, tenham todos bom dia, então, vou começar nossa aula. Ok. Então, ontem a gente viu um problema relacionado a encontrar matriz de mudança de base, né? E nesse meio a gente aproveitou para... Oh, fora do domínio. Tá bom, tá bom. Bora. Então, a gente aproveitou para falar sobre conjuntos que formam uma base e também que são LA, né? Tá. Então, é esse o problema que a gente viu. Parecido a esse, né? A gente fez um parecido. Temos um subespaço vetorial de R4, veja, 1, 2, 3, 4, tá? Então, é um subespaço vetorial de R4, tá? E então a gente aproveitou, né? Fez um problema parecido. Bom, então vamos fazer agora outro problema parecido também. Aqui diz, encontra as coordenadas. Bom, isso aí a gente já fez também, tá? A gente fez coordenadas. Bom, aqui um probleminha em aberto que deixo para vocês mesmo, tá? Mas daqui a pouco vamos tentar mais outras coisas, tá? Então, vamos fazer problemas parecidos como esse aqui, tá? Esse aqui, esse. Lá diz que tem um subespaço vetorial, um conjunto, na verdade, que satisfaz a regra, e pede para encontrar uma base da interseção desses dois conjuntos, W e U, tá bom? Então, vou fazer um problema parecido mesmo, tá? Talvez esse mesmo, tá? Só para saber se a gente chega na mesma conclusão. E, olha, veja que tem um problema anterior aqui. É o mesmo enunciado, só que pede para calcular a dimensão da soma. Tá bom? Bom, então, bora. Vamos fazer isso, tá? Parecidíssimo ou é o mesmo, tá? Esse vai ser o nosso trabalho de hoje, tá? Eu vou fazer com muita calma tudo, tá? Bora. Então a gente diz, né? Nosso problema hoje, exemplo, o exercício, tanto faz. Então, se você tem U, um subespaço vetorial, né? Ok. Igual a um conjunto esse aqui. XYR4, ok? Então, XYZW, que esteja em R4. 4. Certo? Então, o que satisfaz o seguinte. Z é igual a W. Bom, em outra aula, talvez, a gente vai provar que isso aqui, de fato, é um subespaço vetorial, tá? Se dá tempo, a gente prova isso, tá bom? Então, vamos aceitar que ele seja, tá? Tá? Vamos aceitar que ele seja um subespaço vetorial. Porque isso faz parte também da teoria. Provar que é um subespaço vetorial, tá? Então, por enquanto, vamos aceitar que seja. E digamos que V seja dado da seguinte forma. Como está escrito lá, V. V igual a um conjunto também. Ok, conjunto, vamos lá, como que é aqui? O W, né? Vou colocar W. Menos 2, 1. Isso aqui, né? Vamos colar, acho que funciona. Aham, funcionou. Então, tira aqui. Aí está. Veja, ambos estão escritos, esse aqui é que a regra, a forma de definir os elementos de U está dada por uma equação. Isso aqui significa que V é formado pelos múltiplos dele e múltiplos dele, tá? Ok? Não está escrito em forma de equação, mas a gente pode transformar isso para que se veja como uma expressão igualzinha com a cara de U, como se fosse uma equação. Aliás, nós podemos transformar isso também com a cara de V, tá bom? Então, esse vai ser o trabalho que vamos fazer agora, tá? Hoje, tá? Bora, então, encontre uma base da interseção. Nós vamos fazer o seguinte, então, vamos encontrar
Com isso, vamos tentar, então, resolver duas coisas, tá? Vamos lá. Encontre que vários itens, vamos colocar aqui. Uma base e dimensão de U inter W. Aqui W, né? Vou colocar W como estava. W. Inter W. Cadê? Interseção aqui, interseção. W, Ctrl C, Ctrl V. Ok. Tá? Isso que está pedindo aqui, nesse problema, tá? Aqui em cima, pede U mais W. Tá? Vou pedir também os dois. Vou aproveitar os dois problemas aqui. B. Uma base de dimensão de U mais W. Mais W, tá bom? Ao mesmo tempo, a gente vai relembrar o que significa interseção, o que significa soma de espaços vetoriais, tá? Ok? Então, o que mais? É isso. Então, vamos para a nossa solução. Ótimo, tá? Solução, vamos para a nossa solução. Ok. Precisamos de uma base de U inter W. Uma base da dimensão de U mais W, né? Para calcular base, para encontrar uma base, você precisa de um conjunto de vetores que gerem o espaço, tá? Bom, então, duas coisas. Na primeira questão, tá? Vamos fazer assim, a primeira parte. Temos que fazer o seguinte, tá? Isso aqui tem que ser transformado com essa cara. Ou isso tem que ser visto como se fosse essa cara, tá? Recomendação. Eu fiz na apostila, nos vídeos da apostila também, algo parecido, tá? Então, você vai ter com isso aqui dois vídeos que falam sobre o mesmo assunto. Quando você calcular a interseção, é recomendável usar essa formulinha aqui, tá? Que as duas, esse espaço e esse espaço estejam com a cara de equação aqui, tá bom? Ok? Ok, vamos ver se tem perguntas, comentários, nada. Ok? Tá bom. Então, quando você calcula a interseção, é bom fazer que esses dois conjuntos se vejam com essa cara com essa equação, tá? Com cara de equação aqui, tá bom? Esse aqui não tem, então vou transformá-lo, tá bom? Já quando você tem soma, é bom que os dois tenham com essa cara, tá bom? Com essa cara de espaços gerados, tá bom? Então, por isso que eu vou fazer o seguinte, tá? Então, vamos dizer, transformaremos W para que seja de U. Ok? Então, transformaremos W para que tenha a cara de U. Bom, isso aqui é uma expressão meio estranha, né? Tinha a cara, né? Tá bom? Ok. Por quê? Você vai explicar, tá? O que significa isso, tá? W, se tá aqui, né? Eu vou querer ver ele como se fosse um conjunto formado onde a regra fosse uma equação, tá? Tá bom? Então, vamos fazer devagar, tá? Aqui está explicado muito bem, com calma. Esse aqui, o outro exemplo. Não, aqui. Veja só. Aqui. Aí. Isso aqui eu fiz, ok? Então, vamos lá. Devagarinho. Vamos lá. Vamos escrever um por um tudo que a gente vai... Vamos fazer com calma, tá bom? Ok. Tá. Por definição, W é isto. Parará. Ok. Mas isso também, por definição, é a mesma coisa que... O que significa isso, né? O que significa isso? Bom, isso aqui, por definição de espaço gerado,
Vou relembrar o que significa espaço geral, tá? Então, seria assim, né? Vamos escrever aqui como conjuntinho. Esse conjunto aqui, é um conjunto, tá? Gerado por esses vetores. Então, são elementos R4, tá? Vou escrever aqui. São elementos x, y, z, w, que estão em R4, que estão em R4, e que satisfazem o quê? Que eles, esse carinha aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, é igual a esse numerinho vezes algum número. Digamos A mais B vezes isso aqui. Essa é a definição, tá bom? O conjunto W é o conjunto de 1, 2, 3, 4, por isso que eu digo que tem R4, de vetores R4, mas que satisfazem isso. Onde esse A e B são números reais, tá? Estão em R. Ótimo. Esse R aqui para nós é R dos números reais, tá? Então, essa é a descrição de um elemento estar em esse conjunto, tá? Muitas vezes a gente só colocava isso aqui, tá? Tirando isso aqui, a gente deixava assim, desse jeito, tá? W é o conjunto gerado por esses vetores, onde A e B estão em R. Tá? Só para deixar mais claro, eu coloquei isso aqui, tá bom? São elementos de R4, para que não fique dúvida, e são escritos dessa maneira, tá? Então, os elementos de W satisfazem essa equação. Tá? Quer dizer que essa equação tem resposta, tem solução, tá? Então, assim, vou escrever com muita mais calma. Assim, um elemento de R4, de W, satisfaz o quê? Satisfaz isso aqui. Tá? Tô só reescrevendo de novo a mesma coisa, tá? Tá bom? Um elemento, esse cara aqui. Isso. Tá? Salvar aqui, porque senão some. Eu coloquei o outro arquivo na internet também, tá? Naquela pasta. Ok, depois eu mando isso aqui para vocês. Então, um elemento de W satisfaz isso. Ótimo, tá? Veja, o que você está vendo aqui? O que você vê aqui? Isso me dá uma equação. Aliás, um sistema de equações, tá? Equivalentemente, temos um sistema. Na verdade, o sistema, tá? Tá? Veja, daqui você vai ter um sistema, tá? Ok? Bom, como seria esse sistema? X é igual a menos 2A, mais 0 vezes B. Tá? Então, eu vou escrever menos 2A mais 0B igual a X. Certo? Os elementos de W, que são X, Y, Z, W, satisfazem, satisfazem essa igualdade. Se eles satisfazem a igualdade, então satisfazem a seguinte equação que eu estou colocando, tá? Essa equação, devido à primeira componente, tá? E a segunda, y é igual a menos A, mais 0b também, certo? Mais 0b igual a y. Ok? Sim, tá bom?
tá? Ok, vamos lá, continuando. Z seria 0 vezes A, 0 vezes A, 0 vezes A igual a B, 0 mais 0B, igual a, terceira, né? 0 vezes A, 0 vezes B, igual a Z. Uhum. E agora, W é igual a A vezes, uma vez A, mais uma vez B, igual a W. Ótimo. Ok, com calma. Por que estou fazendo tudo isso? Eu quero escrever W na cara de U. E esse seria o procedimento formal para chegar a ter essa cara de U. Tá? Eu vou escrever W como se fosse conjunto gerado, porque essa é a definição, ok? Dessa relação aqui, eu tenho isso, que os elementos de W satisfazem essa equação, tá? Eu tirei daqui, onde A e B são reais, tá? Então, dado um ponto de W, ele satisfaz a equação para algum A, para algum B, para algum A, para algum B, e isso aqui tem solução. Quer dizer, esse sistema, isso me dá um sistema, quer dizer, esse sistema tem solução para algum A e para algum B. Aqui, as nossas variáveis são A e B. A e B. Tá bom? Agora, isso me leva a um sistema. Tá? Esse é um sistema, né? Eu vou resumir esse sistema aqui bonitinho, tá bom? E vou escrever tudo aqui, nesse quadrinho aqui. Então, aqui tem o meu sistema, tá? Esse aqui também, vai para cá. Esse aqui vem para cá. Esse aqui não tem. E falta uma coluna. Vou inserir uma, perdão, linha. Ok. Esse aqui vem para cá. Tá bom? Para que fique bonitinho. Então, veja. Isso aqui, essa igualdade, que é uma igualdade, está na equação. As variáveis, as incógnitas vão ser A e B, me levam a esse sistema. Ótimo? Estou nesse sistema de equações agora. Agora, esse sistema tem solução, né? Deve ter solução, né? Porque um elemento está em W, se isso acontece para algum A e B. Então, esse sistema deve ter solução. Agora, usando propriedades, tá? Então, o que a gente vai fazer, tá? Assim. Assim, como o sistema anterior, né? Esse sistema, né? Tem solução. Então, vamos fazer o seguinte. Ele tem solução. Vamos fazer operações elementares nesse sistema aqui. Ok? Vamos fazer isso. Faremos operações elementares nele. Então, na equação, elementares, na matriz ampliada. Ampliada. Dele. Tá? Melhor assim. Ok. Ok, vamos devagar. Isso aqui me dá uma matriz elementar da seguinte forma. Eu vou escrever a minha matriz elementar agora. Tem 4 linhas. Eu acho que tem 3 também. Ok. Então, seria menos 2, 0, x, certo? Lembre que as nossas variáveis são A e B. Menos A, seria menos 1, 0B, 0, y, tá? Por que não escrevo A e B? Porque A e B são variáveis, tá? Incógnitas. Aqui não, esses são números termos independentes, tá? Supõe que são números exatos. Então, continuo. Aqui seria 0, 0, Z, A seria 1, e aqui seria 1 também. E aqui, W. Ok? Esse sistema tem solução, né? Para que um elemento esteja em W, esse sistema deve ter solução para algum A e para algum B, né? Para algum A e para algum B, número real. Deve ter solução. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer operações elementares nesse aqui.
tá bom? E encontrar dessa forma uma relação entre x, y, z, w, tá bom? Vamos lá. Veja, aqui estamos aqui. Essa é a mesma equação aqui, mesma história. Veja, para que um sistema tenha solução, você sabe muito bem o que diz aqui. Um sistema tem solução se o posto da matriz ampliada é o posto da matriz de coeficientes, tá? Então, isso que eu vou usar, tá? Vou fazer escalonamento para isso, tá? Ok, vamos ver o que tem. Veja, aqui ele fez um monte de operações. Bom, na verdade, eu fiz essas operações, tá? Eu fiz essas operações, tá? Ok? Vou deixar que o computador faça isso aqui. Vamos ver o que dá, tá? Ok. Escalonamento. Isso. Ele fez, deixa eu ver um pouquinho. Tá certo esse aqui, tá? Só que eu deixa eu fazer outra forma. Tem outra forma. Tá. Ok? Ok, quando você faz escalonamento, tá? Chega a uma coisa como essa. Eu cheguei aqui na apostila, cheguei a isto, tá? Uhum. Vamos ver aqui que ele chegou. Uhum. Isso. Tá, eu acho que a gente vai chegar na mesma conclusão, tá bom? Bom, veja. Daqui, você pode deduzir facilmente. Ah, tá. Quantas linhas tem aqui? 4, tá certo. Isso. Bom, vamos ver. Esse aqui representa o sistema de equações, tá certo? Ele representa um sistema de equações, tá? Ok, e outra coisa. Para que esse sistema, o sistema anterior em cima, né? Ou essa matriz aqui, tenha solução, para que esse sistema tenha solução, o posto da matriz ampliada deve ser igual ao posto da matriz de coeficiente, tá? Então, devemos ter que o posto da matriz ampliada deve ser igual ao posto da matriz de coeficientes. Ótimo. Ok, vamos lá. Agora sim, tenho minha matriz. Qual é o posto dessa matriz? Da matriz de coeficientes. Agora sim, tá? Para que ninguém fique dormindo. Qual é o posto da matriz de coeficientes? Veja, aqui está a matriz de coeficientes. Qual é o posto da matriz de coeficientes? Me diga. Qual é? 2. Ótimo, tá? Ok, então. Então, como o posto da matriz de coeficientes já é 2, precisamos que o posto da matriz ampliada também tem que ser igual a 2, tá? Precisamos que o posto da matriz ampliada tem que ser igual a 2 também, tá? Então, precisamos que o posto da matriz ampliada seja igual a 2, tá? Então, se precisamos que ele seja igual a 2, deve acontecer uma coisa. Vamos lá. Vai deixar bonitinho. Tá. Então, para que isso seja verdade, para que tenhamos que o posto da matriz ampliada seja igual a 2, então, o que deve acontecer? O que deve acontecer, hein? O que deve acontecer? Para que o posto da matriz ampliada seja igual a 2, quer dizer, já tenho uma linha nula, preciso de duas linhas nulas, porque eu preciso que essas duas linhas aqui não sejam nulas, tá? Preciso que essas duas linhas aqui não sejam nulas, tá? Então, o que deve acontecer? Que condição deve ter? Que devemos ter, tá? Fala aí. O que devemos ter? Isso, muito bem. 2z menos 1 igual a 0. Ou z igual a 0, que é a mesma coisa. Parabéns, tá? Parabéns, gostei. Ok? Devemos ter isso mesmo, tá? Devemos ter que, isso mesmo, 2z menos 1 igual a 0, que é a mesma coisa que z igual a 0, tá? Igual a 0. Ótimo. Logo, z tem que ser 0. Necessariamente 0. Ótimo. Bora. Já está. Bom, com isso, é igual em outras propriedades, tá? Uhum.
Isso. Uhum. Tá. Aqui, z vale 0. Então, eu ganhei isso, né? Ok. Aqui ele me deixou numa forma que eu não estou gostando muito. Deixa eu ver. Aham. Uhum. Aqui. Bom, na verdade, ele fez um escalonamento que está certo, tá? Só que eu não consigo interpretar direito aqui. Mas eu cheguei nesse aqui, tá? Ele acha que já simplificou demais. Olha, veja no meu, tá? Que também não está errado, tá? O outro também não está errado, mas isso aqui tem que tomar em conta como ficou, tá? Veja, o meu ficou desse jeito, tá? Eu vou fazer o meu. Vou explicá-lo ali, tá? Vou copiar e colar, tá? Vocês perceberam que tem várias formas de escalonamento, tá? Tá bom? Pode ser que ele tenha tomado o W, tenha dividido por W, então pode ter feito de outro jeito, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou copiar o meu, tá? Vamos ver se dá. 1001100, tá? Então, o meu dava assim, 1. Dava para dividir por 2, menos 2 aqui, então dava 1 mesmo. Aqui também 1. Dava para dividir por 2. Aqui fica 1. Ah, o meu ficou 1 em cima. Ok. Aqui, W. Ah, aqui está o meu W. Y mais W. Aqui parecia W. Ele deve ter mudado a letra, como se chama? Colunas, tá? Linhas, tá? Então, deixa para cá. Y mais W. Ok. Z. É a mesma coisa. Z dá 0 mesmo. X menos 2Y. X menos 2Y. Ok. É que ele pode ter feito alguma coisa, tá? Às vezes ele considera W como se fosse um número mesmo e faz divisão, tá? Então pode ter acontecido um problema desse, tá? Que eu trabalhei como se fosse X, Z, W, números também. Só que ele pode ter ouvido alguma coisa, tá? Bom, como eu já fiz a conta aqui, vocês veem aqui, eu fiz a conta, veja só tudo que eu fiz aqui, tá? Tá aqui. Que deve ser equivalente ao outro, tá? Deve ser equivalente ao outro, tá? Tá. Então, eu tenho que Z tem que ser 0, tá? Z tem que ser 0, logo Z é 0. Mas, assim, você vê, aqui já tem mais outra condição, tá? X igual a 2Y, tá? E X igual a 2Y, ou X menos 2Y igual a 0, né? Pronto. Ótimo. Tá? O que você vai fazer toda vez que você vê um problema desses, tá? Você tem W com a cara dessa forma, tá? E você quer escrever W como se fosse uma equação, perdão, W como se fosse um subespaço vetorial, mas dado a regra que define o W como se fosse uma equação, ou um sistema de equações. Você faz isso. Escreve W desse jeito, tarará, e você tem isso, tá? Mas em resumo, sabe o que pode fazer? Perceba que aqui está menos 2, menos 1, 0, 1. Aqui está 0, 0, 0, 1. Cadê? Esses dois aqui, menos 2, menos 1, 0, 1, estão vindo aqui. E essa segunda coluna, a segunda coluna, tá? 0, 0, 0, 1, vira, essa segunda coluna é o segundo vetor que gerou W. Aqui está o primeiro vetor de W, aqui está o segundo vetor de W. E aqui você coloca x, y, z, w, letras, variáveis, tá? Desse jeito, você faz escalonamento, né? Ok? Você faz escalonamento, tá? Você faz escalonamento. Vou deixar aqui. Deixa isso, travou tudo. Tá? Você faz escalonamento, chega a uma coisa desse tipo, tá? Daqui você analisa isso. Veja, o problema, o sistema tem que ter solução. Portanto, o posto matriz ampliada deve ser igual ao posto matriz coeficientes. Portanto, olha, então esse posto já tem posto 2, então esse aqui tem que ter
a matriz toda tem que ter posto 2. Para isso, esse tem que ser 0 e esse tem que ser 0. Ótimo, e acabou. Tá? Então, toda vez que você tem um sistema escrito como um conjunto gerado, então você coloca aqui os vetores que geram, e aqui você escreve as variáveis, e pronto, resolve esse aqui, escalona, e analisa os postos. O posto da matriz ampliada tem que ser o posto da matriz coeficiência. Então, daqui que a gente deduziu isso, z igual a 0 e x menos 2y igual a 0, tá bom? Esse é o método de forma geral, tá? Então, agora resumindo. Então, W era isso aqui, né? Copiar. Então, W era isso. Certo? Vou tirar isso aqui. W era tudo isso, certo? Eram pontos que satisfaziam essa equação. Ok? Mas os pontos que satisfazem essa equação são os pontos que satisfazem que z vale 0 e x vale 2y. Então, troco tudo isso, tá? Então, troco tudo isso aqui por essa última expressão, tá? X igual a 0, ou z igual a 0 e y igual a 2y. Tá? Porque os elementos que satisfazem isso aqui. Pronto. Já está. Então, consegui escrever. Cadê? U já estava com cara de equação. Aqui, essa parte, perdão. A regra que define os elementos de U está com cara de equação. Agora, a regra que define W não estava não tinha forma de equação. Agora sim. Aqui está. W é dessa forma. Pronto. Agora, para calcular a interseção, é muito simples, tá? Agora, o inter W, tá? O inter W é nada mais que o seguinte. Quem é U? O vou copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Interseção. Estou só repetindo, tá? Só para que fique mais claro. Aqui está W. Opa. Ctrl C, Ctrl V. Os elementos de U são todos eles. Esses. Os elementos de W são todos esses. O que significa interseção? O que significa interseção? O que significa interseção? Interseção significa que essa interseção é o conjunto formado por pontos que estão aqui e pontos que estão aqui. Então, para começar, deixa eu ver. Então, os pontos que têm em comum, os pontos que têm em comum em ambos lados são pontos de R4. E tem que satisfazer isso, e tem que satisfazer isso, e tem que satisfazer isso. Tá bom? Tem que satisfazer as três equações. Tá, mas isso significa o seguinte, olha, agora você vê por que é mais fácil colocar com essa cara. Então, você coloca isso, tem que satisfazer isso, e tem que satisfazer isso, e, claro, tem que satisfazer isso. Tá bom? Veja, quando os dois têm cara de equação, aqui eu tenho um sisteminha, tá? W, e o U tinha cara de... também cara de equação, né? Então, quando os dois têm a mesma cara, então a interação é muito mais simples, é só direto. Agora, aqui, eu posso simplificar mais um pouco ainda, tá? Isso aqui pode ser simplificado. Eu vou simplificar. Veja, já que z é igual a 0, e z é igual a w, então z e w são zeros, tá? Então, concorda? Z é igual a w e z também é zero, ok? Ok, então esses dois são zeros, tá? Então, esses dois aqui são zeros, tá bom? Vou colocar aqui 0, Z0, ok? Então, já usei essa expressão. Então, Z0, W é igual a Z. Então, são zeros. E X igual a 2Y. X igual a 2Y. Então, é só substituir agora. Pronto. Tá bom? Ok. Acabou. Só que não se esqueça quem é Y, tá? Y é uma variável real, tá? Y pertence aos reais.
Ótimo, tá? Aqui tem uma... É isso. Eu posso até tirar isso aqui, tá? Porque já fica um pouco óbvio, né? Que 1, 2, 3, 4. Já tem outra componente, tá? Mas deixa aí. Vamos lá. Eu vou fazer mais um pouquinho, um passo aqui mais para que fique claro. Ok. Tá. Eu achei o interW, tá? Quando me pediram achar o interW, eu tenho isso e acabou. É suficiente, tá? É suficiente. Mas no problema, vamos para cima, pediram, calcule uma base e dimensão da interseção. Então, por isso que estou fazendo os passos seguintes, tá? Uma base. Então, agora, vou tirar isso aqui só porque, para que fique com a cara de conjunto geral. Veja, agora tem um conjunto que, veja, se você vê, eu vou fazer o seguinte agora. Ctrl C, Ctrl V. Vou deixar em evidência. Vou deixar em evidência o 2, perdão, o Y. Tá? Não é bem deixar em evidência o Y, tá? Mas vamos pensar que seja assim. Pergunta. Daqui, dessa equação para essa equação, você tem algum problema? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Ah, você entendeu o que eu fiz daqui para cá? Ou tem alguma dificuldade? Ah, ok. Por que o X sumiu? Sumiu 9 e 12. Que X? Vamos lá, qual X sumiu? Ah, por que sumiu? Porque X é igual a 2Y. X é igual a 2Y, em vez de X, coloquei 2Y, já que X é igual a 2Y, tá? Tá bom? Agora, continuando. Eu fiz aqui, eu tirei o Y para fora, tá bom? E ficou isso aqui. Alguém tem problema com isso? Tá todo mundo tranquilo com isso? Ok, tá ok, também deve ser ok. Ok, veja. Olha, quando pediram interseção já é isso, acabou, tá bom? Eu resumi e ficou isso aqui. Ok. Só que agora continuo porque eu quero encontrar uma base, tá? E isso que vai ser o legal agora. No final, para encontrar a base, claro que é bem melhor fazer o seguinte, colocar como com cara de... Oh. Uhum. Ok. Isso que você está vendo aqui é o conjunto de pontos que são múltiplos de 2, 1, 0, 0. Então, isso nada mais é, em notação, isso aqui. Vamos escrever isso aqui. Tá? Não confunda a chave com o parêntese, tá? Ou com essa chavinha aqui e esse colchete. Não confunda, tá? E isso aqui, exatamente isso aqui. É a definição mesmo, tá? É o conjunto de pontos múltiplos disso aqui. Veja, então, o interW, então, né? Ctrl C, Ctrl V. O interW é esse cara. Bem resumidinho. Não tem a cara de equação, não tem, tá? Mas eu coloquei como cara de conjunto geral, tá bom? Aqui ele estava tendo, como cara de... A regra que definia ele era isso aqui. Aqui está. O sisteminha que está aqui, tá? Mas daí continuei e cheguei aqui. Para quê? Porque com essa cara também, quando o conjunto está nessa cara, é fácil saber qual é o conjunto que gera o espaço. Então, essa interação é gerada por esse vetor, tá bom? É gerada por esse vetor, tá bom? Então, ele é gerado por um único vetor. Agora pergunto, o conjunto formado por um único vetor pode ser LI? Sim ou não? O conjunto, tá? Vou colocar aqui. O conjunto. Não assim, senão é chavinha mesmo. O conjunto formado por um único vetor. Né? Você lembra, né? Quando dois vetores, ou 3, 4, 5, 6, ou n, k vetores são LI. Ah, você escreve todos eles como combinação linear, iguala com o vetor nulo e resume a equação. Se os coeficientes são zeros, somente zeros, então são LI, certo? Ok. Agora, eu tenho um único vetor, não tenho mais, só tenho um.
Esse conjuntinho é LI, sim ou não? É ou não é? Sim. Verdade, tá? De hoje em diante, se você tem um conjunto formado por um único vetor, mas esse aqui não pode ser o vetor nulo, tá? Ok? Isso também tem forma de provar, tá? O conjunto aqui é formado por um único vetor. Não nulo, na verdade, né? Não nulo. Tem que ser não nulo. Se for nulo, não vale, tá? É formado por um único vetor nulo. Logo, esse conjunto aqui é ele aí, tá? É ele aí. Linearmente independente, tá? Tá. Agora, é ele aí. Bom, como o inter W já está gerado por esse vetor e eu tenho que ele aí, então ele forma uma base, tá? Tá bom? Assim, esse conjunto aqui é uma base, forma uma base de U inter W. Pronto. Me pediram uma base. Aqui está a base. Como escrevo a base? Nunca você vai escrever com colchete, tá? Cuidado, é aqui chave, tá? Tá bom? Ok. Ótimo. Já encontrei a base. O que mais me pediam aqui? Aqui em cima, encontre uma base e dimensão. 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 Tá? Base e dimensão. Dimensão. Qual é a dimensão do U inter W? U inter W. Responda agora, você já está esperto. Qual é a dimensão de U inter W? 1. Por que 1, professor, para quem não entendeu? 1, porque tem um único vetor na base. Um único vetor na base, tá? Ótimo. Tá bom? Ótimo. Assim, a dimensão é a dimensão de U inter W é 1. É 1. Prontinho. Bonitinho. Acabou o nosso problema, tá bom? Pediram uma base, achamos. Pediram a dimensão, achamos. Agora, feito. Segunda parte. Calculemos uma base e dimensão de U mais W, tá bom? U mais W. Tá. Então, vamos lá. Parte B. Vamos lá. Só que agora, de novo, U mais W não tem a mesma cara. Não tem a mesma cara, tá? Se os dois tivessem a mesma cara, então, a interseção, por exemplo, é mais fácil achar quando os dois têm a mesma cara e com cara de equação. Mas para calcular U mais W, é muito mais simples fazer o seguinte, que ambos tenham esse tipo de cara, tá? Agora que eu vou transformar o U para que tenha cara de W, tá bom? Porque quando eu tenho U mais W, é muito mais fácil fazer as contas, tá? Eu vou transformar U, ok? Bora. Então, você vai ver por quê, daqui a pouco, por que isso, né? U é igual a isso, correto? Tá. Então, eu vou transformar, tá? Bora. Por definição, copio e colo. Eu quero ver esse conjunto como se fosse um conjunto de geradores, tá? Conjunto gerado, tá bom? Como um conjunto gerado. Eu tenho aqui Z igual a W. Então, olha, preste atenção, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Primeiro, esse conjunto é formado por pontos de R4. Quer dizer que esse aqui é número real, um número real, um número real, um número real.
que satisfaz que esse é igual a esse é igual a esse, tá? Então, vou reescrever isso aqui, tá bom? Onde Z é igual a W, ou W igual a Z. Então, Z é igual a W, aqui está, opa. E, claro, não esquecendo que as outras letrinhas, que X, Y, Z, são números reais, tá? Aí está. O que mais? Tá. Eu vou fazer o seguinte, não é fatorar, não é deixar em evidência, mas se parece demais com essa palavra, tá? Então, isso vai ser igual. Vou escrever X, vou deixar em evidência, vou deixar um espacinho branco, vou tirar as letrinhas Y, vou deixar um espacinho, mais Z, porque eu tenho 3 letras, tá? Eu tenho 3 letras. E aqui vou colocar, porque aqui vai entrar um vetor, olha, tem 1, 2, 3, 4 componentes. 1, 2, 3. Certo? Ok? E aqui também. 1, 2, 3, porque tem 4. 1, 2, 3. Então, isso aqui deve ser igual a essa soma. Ok? O resto continua aqui. Cadê? Cadê o mais? Perdão, não. Onde... Ok. Tá bom? Vamos lá. Isso aqui deve ser igual a isso aqui, tá? Tá bom? Pergunta para vocês. Escreva, por favor. O que devo colocar aqui? O que devo colocar aqui? Me diga, tá bom? Me diga aí. Escreva aí, eu vou esperar vocês. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1, 0, 0. Todo mundo concorda? Vai? É isso? 1, 0, 0. Certíssimo. Mas alguém deve estar perdido por aí. Mas de onde tirou isso? Daqui a pouco a gente termina, tá? Vamos lá. E aqui, nesse segundo vetor, o que devo colocar? Vai. Vamos lá. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Isso. 0, 1, 0, 0. Isso. 0, 1, 0, 0. Isso mesmo, tá? Vou copiar aqui, aliás. Olha só, que esperto, né? Bora. Aí. Perfeito. Correto. E aqui, vou ter o quê? Vai. Me diga, por favor. E queria triste. Opa, é isso mesmo. Vai lá, que mais? Que mais? 0011. 0011. 0011. Não é 0010, tá? Cuidado com esse zerinho que tem aqui, tá? Tá bom? Por que, professor? Por quê? Explica aí. É que Z aparece aqui e aparece aqui, tá? 1. Tá bom? Veja, se você faz a soma de novo, veja. X mais 0 vezes Y mais 0 vezes Z. Vai dar X, a primeira componente. Aqui está. A segunda componente, veja como sai. X vezes 0, 0. Mais Y vezes 1, apareceu Y, mais 0 vezes Z. Aí está o Y. Z vai aparecer como? X vezes 0, mais Y vezes 0, mais Y vezes 1. Apareceu o Z. Perdão, Z vezes 1, né? Apareceu. O último Z aparece como? X vezes 0, 0, mais Y vezes 0, 0, mais Z vezes 1. E apareceu o Z. Tá bom? Ok? Esse jeito é meio chatinho aí, mas é o que você tem que fazer, tá? Tá bom? Daí fica mais fácil. Agora, é que a gente dessa forma escreveu. Veja, o que está escrito aqui é o que nós chamamos conjunto gerado por esse vetor e esse vetor. Bora. Então, igual. Isso. Aqui não vem mais chaves, vem colchete. Tá? Então, cuidado com fazer isso, tá? Aqui não tem mais isso aqui, tem vírgula. Aqui não tem mais o X. Tá? Aqui não tem mais o mais, por favor, não tem. Só tem isso. Não tem letrinhas, tá?
Opa, não tem letrinha, estou falando, não tem letrinha. Tem só isso. Essa é a notação. Então, veja, U é o conjunto gerado por esses três vetores. Três vetores, ok? U é conjunto gerado por esses três vetores. Assim, já posso dizer qual é a base de U? Já posso falar qual é a base de U? Sim ou não? Qual é a base de U? Já posso dizer ou não? Ou falta fazer alguma coisa a mais? O que você acha? Falta ou não falta? Vamos lá. O que você acha? O que mais tem que fazer? Está faltando alguma coisa? Tá, vamos lá. Então, vamos ver se esses três vetores são LI, se são LI ou não, tá bom? Ah, desculpa, o que pediu? Aqui o problema pediu, desculpa, o problema pediu uma base de U mais W, tá? Ah, tá, eu não preciso calcular a dimensão de U, tá? Se pedissem, eu calculava, tá? Ou a dimensão de W, não pediram, tá? Pediu calcular a dimensão de U mais W. Então, ok. Agora, como eu calculo U mais W? U mais W. Como eu calculo U mais W? É fácil. Presta atenção, tá? Quando U está escrito como um conjunto gerado e W está escrito como um conjunto gerado, a soma é muito simples. A soma é muito simples. A soma é muito simples. Tá? É simplesmente, vou pegar aqui W. Então, como U é isso, e W é isso, temos que U mais W, presta atenção, vai ser igual a quê? Você pega o U, Ctrl C, Ctrl V, vou tirar isso aqui, acrescenta uma vírgula, você acrescenta os elementos de W. Bingo. Aí está. Quem U mais W? É isso. Acabou. Claro que pediram uma base de U mais W, tá? Pediram uma base de U mais W. Não pediram somente U mais W, pediram uma base de U mais W. Ótimo. O que eu faço agora? Eu já sei que U mais W é um conjunto gerado por quantos vetores? 1, 2, 3, 4, 5. É um conjunto de R4, tá? Um conjunto de R4 também, mas está gerado por 5 vetores, tá? Aqui vale fazer uma observação. Qualquer subconjunto, qualquer subespaço vetorial de um espaço maior, vamos pensar assim, qualquer subespaço vetorial de R4, no máximo, pode ter dimensão 4. Não pode ter dimensão 5, 6, 7, tá bom? Então, esse conjunto aqui não pode ser uma base. Não pode ser. Esses elementos aqui não podem formar uma base. Por quê? Se formassem uma base, a dimensão de U mais W seria 5. Isso. Vamos ver, então, se são LI. Vamos ver agora também esse cara, se eles são LI. Com certeza não são. Por que não são? Se fossem LI, eles formariam uma base de U mais W. Se fossem LI, então formaria uma base e teria a dimensão 1, 2, 3, 4, 5. E não pode, tá? Teria a dimensão 5 em R4, e não pode, tá? Não pode existir um mundo maior em um mundo menor. O contrário pode, tá? Tá? Por exemplo, os subespaços vetoriais de R2 só pode ter dimensão 0, 1 ou 2. Não pode ter dimensão 3. Não pode existir um espaço de dimensão 3 em R2, tá? Não existe. Ok, então, esses com certeza não são, tá? Vamos verificar se eles são LI. Ah, para verificar se são LI, tem várias formas. Na aula passada de ontem, né, quando a gente vai calcular matrizes de mudança de base, a gente fez conta sobre isso. Então, vamos fazer um método mais simples. Vou pegar uma matriz deles, tá? Vou pegar uma matriz deles. Eu acho que isso aqui é suficiente. 1, 0, 0. Está faltando uma coluna, né? Vamos lá, inserir uma coluna. Vou inserir ainda, acho que são 5, então vou inserir mais uma linha. Ótimo. Aqui vai entrar o primeiro vetor, olha, esse.
O segundo, 0, 1, 0, 0. O terceiro, 0, 0, 1, 1. Tem mais, tem mais. Menos 2, menos 1, 0, ó, 1. 0, 0, 0, 1. Ok? Vamos lá. O que eu faço? Faço operações elementares, tá? Faço operações elementares. Duas coisas observando aqui, tá? Primeira coisa, você pode fazer operações elementares e tenta não trocar linhas, para saber qual vetor você tem que eliminar, tá? Ok? E eu fiz, então vou fazer assim, fazendo operações elementares. Fazendo operações elementares. Ou elementares, ok? Temos. Aqui, esse é o meu método, tá? Sem trocar linhas, tá? Temos. Deixa eu ver. Aqui. Eu vou copiar do que eu fiz aqui. Tem um trabalhaço gigante, tá? Ok? Ó, cadê? Aqui. Aí. Ó. Não, desculpa. É mais atrás. Deve ser mais atrás. Aí. Isso. Para calcular o mais W, veja. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui estão todos os vetores. Ok? Aqui está. Eu fiz essas operações. Tarará, tarará. E cheguei finalmente nessa matriz aqui. Olha, veja só. Tá bom? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, tá? Tá, vamos lá. Eu vou copiar esse aí para não fazer todo esse trabalho aqui de novo. Tá bom? Mas dá um trabalhinho, tá? Então foi assim. Cadê? Esse vira 0, 0. E aqui virou 0. Deixa eu conferir só. Isso aqui tem 1, ok? Tá. Agora sim, repetindo. Deixa eu ver se vou reduzir um pouquinho o tamanho só para visualizar. Aí. Dessa matriz que eu tenho dos vetores, 5 vetores, essa linha virou 0, 0, certo? Virou 0, 0, 0. Quer dizer que esse vetor é o que eu posso eliminar. Esse vetor eu posso eliminar. Tá bom? O resto permanece, porque tem 1, 2, 3, 4 linhas não nulas, tá bom? Assim, esse aqui fica assim. Outra coisa, tá? Agora eu vou fazer outra observação. Observação. Não somente isso, tá? Você pode fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar que o computador faça agora a conta, deixa eu ver. Ele vai fazer operações elementares, tá? Reduzir usando operações elementares, deixar na forma escalonada. Veja só como ele deixou. Deixou 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 aqui, certo? Ele fez de uma forma que, aliás, eu ia chegar, olha, daqui, eliminava esse aqui. Com certeza chegava também, tá? Ok? Eu não me preocupei de deixar na forma escalonada, reduzida. Ele deixou aí, não. Tá bom? Eu não me preocupei. Basta com isso, tá? Então, você pode ter várias respostas, tá? Tá. Ok? Também podemos escrever o mais W como
100, 010, 011 e esse aqui pode ser trocado. Olha, esses seriam os nossos novos vetores, tá? Então, isso aqui pode ser 0, 0, 1. Isso. Aliás, né? Ok? Posso fazer isso. Agora, essa é a minha forma de fazer, tá? Só para não me complicar muito. Eu não deixo na forma escalonar reduzida. Ok? Mas às vezes dá para fazer, tá? Mas pode ser que outro colega tenha feito a forma escalonada, reduzida ou não, de qualquer forma. Escalonou, até trocou linhas, tá? Pode até trocar linhas, tá? Ok? E pode ter chegado ao seguinte, tá? Mesmo trocando linhas, ou não, escalonando isso aqui, tá? Vou deixar outra forma. Aqui tem outra forma de fazer. Aqui. Aqui é a nossa forma, viu? Essa é a nossa forma, o computador fez. Eu poderia ter feito de outro jeito, tá? Vamos fazer aqui, escalonando na forma reduzida. Aí está. Também podemos chegar na forma. Ok? Quer dizer, se você pega, faz escalonamento, pode ser, troca linhas ou não, faz o que quiser, deixa na forma escalonada, tá? Deixou de uma forma. Aqui foi uma forma bem simples, escalonada reduzida. Então, U mais W, esse U mais W, ok? Se transforma nisso aqui. Vou copiar e colar para aproveitar. 100, 010, 001 e 001. Então, aqui tem uma diferencinha só. Não, aqui. Tá bom? Qualquer das três respostas estão corretas, tá? Aqui deu uma matriz bem simples. 100, 010. Podia ter sido 2000, tá? 0200 também podia ter sido, tá? Porque na hora de escalonar, você pode chegar a um monte de formas escalonadas, tá? Mas você, afinal de contas, o que eu quero resumir. Você escalonou? Então, esse vai ser seu primeiro vetor, esse vai ser segundo vetor, esse vai ser seu terceiro e esse vai ser seu quarto. Não importa se você trocou linhas ou não, tá? Ok? Pode fazer assim, tá? Pegou a matriz, escalona. Então, o U mais W, o resultante vai ser esse. Então, 4 vetores, tá? Ponto. Ou esse aqui, tá certo também, tá? Ou esse aqui, tá certo também, tá? Ok? Já está. Temos U mais W, tá? Eu evito trocar linhas só para ter um cuidado para saber qual vetor eliminaria da minha base original. Aqui esse era meu conjunto original, que tinha um vetor, eu eliminei. Tá? Só para saber qual elimino. Ok. Se você não quer se preocupar com esse tipo de conjunto, você escalona e pronto, direto, seu conjunto U mais W vai ser esse e esse. Acabou. Direito, esses mesmos, tá? Já vejam que são diferentes. Aqui tem menos 2, menos 1, aqui já não tem. Tá bom? Ok. Então, você, afinal de contas, pode escalonar e fica com esse e esse. Acabou. Ótimo. Já você tem U mais W. Esses 4 vetores são ali, por causa dessa matriz que você viu, montou aqui em cima. Eles geram U mais W. Então, uma base de U mais W, uma base, né? Bom, tem um monte de base, tá? Olha, esse aqui vai ser uma base. Eu vou escrever em chaves. Aliás, também esse conjunto que a gente colocou inicialmente, cadê? Esse. Também esse carinha aqui é uma base, tá?
é uma base. Tá? Não tem erro, tá? Quer dizer, quando você chegou nessa conclusão, é uma base, correto. Seu colega chegou nisso aqui, também é correto, tá? E qual é a dimensão? A dimensão é a que não vai mudar. A base pode mudar, mas a dimensão não vai mudar, tá? A dimensão de U mais W, quanto é? Isso se você sabe. Quanto é a dimensão? 4. Aqui alguém já perguntou. No caso, eu faria uma combinação linear com os vetores de U mais W? Ok. Quando você calculou U mais W, o que aconteceu, na verdade, né? Eu fiz isso aqui. U mais W simples, seria uma combinação dos elementos, mas isso significa, no fundo, quando você faz U mais W, quando você faz a definição de U mais W, é simplesmente pegar múltiplos desses dois vetores, mais múltiplos deles. Portanto, isso gera um conjunto de múltiplos de todos eles, tá? A definição de U mais W era isso, somar múltiplos de um conjunto, mais múltiplos do outro conjunto. Por isso que eu posso escrever desse jeito, tá? Tá na apostila também, tá? E quando ambos têm essa cara, essa aqui, de espaço gerado, então é só juntar os dois. Aqui está o U e aqui está o W. Só juntar. E claro, agora como já acrescentou um monte de vetores, você tem que ver se são LI. Para ver se são LI, monta a matriz. Ok? Faz escalonamento. Se você quer conservar essa base e saber qual elemento você vai eliminar, tenta não trocar linhas. Ou se você troca linhas, tem que saber qual linha, onde que está o vetor nulo, tá? Onde está a linha nula. Aqui não troquei linhas, e eu sei que esse conjuntinho aqui, esse aqui que foi que sumiu. Tá bom? O último. Mas se você não se importa, pode trocar linhas, faz o que quiser. Então agora troca essa base completa por esse aqui, o primeiro vetor, o segundo vetor, terceiro vetor e quarto vetor. Tá? Aqui está. Ok, perdão, aqui. Ou se você ainda escalonou na forma escalonada reduzida mesmo, final mesmo, então você chega nesse aqui, primeiro vetor, segundo vetor e quarto vetor, tá? Tá bom? Então a dimensão de U mais W é 1. Não que 1, nada, 4. 4. Porque tem 4 elementos. A base tem 4 elementos. Veja, aqui tem 4, aqui também tem 4. Ok? E outra coisa, outra observação que vai ser importante no futuro. Então, U mais W tem dimensão 4. Tá? Agora já não tem mais pergunta aqui sobre a nossa pergunta. Já calculamos a dimensão, calculamos a base. U mais W tem dimensão 4. R4, o espaço vetorial R4, tem dimensão quanto? Quanto é a dimensão de R4? Responde aí. 4 também. Então, eu tenho dois espaços de dimensão 4, estão convivendo, estão ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então, tem uma conclusão importante que vai ser muito boa você analisar no futuro, porque você vai usar isso em transformações lineares. Que posso falar de U mais W e R4? Como são eles? Eles podem ser diferentes ou podem ser iguais? Ou são iguais ou são diferentes? Qual a resposta? U mais W é igual a R4 ou é diferente? O que você acha? São iguais? São diferentes? Tem uma pergunta. U mais W e R4 são ambos de dimensão 4. Tá? Os dois são iguais ou são diferentes? E tem outra coisa. U mais W está dentro de R4, tá? O que você acha? Uma pequena observação vou colocar aqui. Como U mais W. U mais W. Opa. Como. Vamos colocar isso. Como a dimensão de U mais W é 4. E eu tenho, além disso, U mais W. Veja aqui um espaço gerado. Isso aqui, perdão, um espaço vetorial de R4, tá? Porque, bom, eu peguei
U são elementos de R4, W são elementos de R4. A soma ainda continua sendo um subespaço de R4. Então, como a dimensão de U mais W é 4, e U mais W está dentro de R4, tem mais. E tem outra coisa a mais. E então, tem U mais W, a dimensão de U mais W é 4. U mais W está dentro de R4. E a dimensão de R4, quanto é? Já responderam vocês, né? Dimensão de R4 é 4 também, né? É 4. Oh. É 4. Então, sabe o que vai acontecer? Que esse carinha aqui, vou destacar aqui, porque isso aqui é muito interessante. U mais W tem que ser o próprio R4. Bom, quais são as razões para dizer que são iguais? São iguais mesmo. E que, veja, precisa de uma explicação um pouquinho mais extensa, talvez. Mas veja, aqui eu tenho U mais W, 4 vetores que geram U mais W. 4 vetores LI em U mais W. Esses 4 vetores são LI. Nós sabemos, por teoremas que estão na apostila, se você tem 4 vetores LI em R4, eles formam uma base de R4. Então, os vetores que estão aqui formam uma base também de R4. Tá? Então, o espaço desses 4 vetores que são LI em U mais W, formam uma base de R4. Quer dizer, R4 é gerado pelos mesmos vetores de U mais W. Então, R4 é um passo gerado pelos 4 vetores de U mais W. Bom, portanto, U mais W também era gerado pelos mesmos vetores. Então, são iguais, tá? Essa é a razão, tá? Mas, só para resumir, se você tem 2 espaços em R2, você tem outro espaço de dimensão 2, então esse espaço é também o próprio R2, tá bom? Se em R5 você tem um subespaço vetorial de R5, que também tem dimensão 5, então ele é o próprio R5 também. Tá? Tá bom. Então é isso, tá? Que mais? Agora entendeu, né? Isso, tá bom. Então, essa observação vai ser muito importante quando você vai tratar sobre transformações lineares, que é a última parte da matéria, tá? Ok? Temos, acho que 11 minutos. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui, eu vou fazer um resuminho aqui, tá? O que a gente fez, né? Pegou um exemplo, um conjunto U, um conjunto W, ambos são subespaços vetoriais, tá bom? E pedimos calcular a interseção e a soma. E não somente isso, pedimos encontrar a base e a dimensão. Para calcular a interseção, é muito mais fácil que a regra que define U esteja em forma de equação. Ok? Mas esse aqui não está. Então, o que a gente fez? Transformamos W, demos um trabalhinho aqui, que você bem pode começar direto aqui. Ok? Esse elemento aqui são os vetores de W, tá? Que geram W. Resolve por escalonamento. E lembre que para que tenha solução, tem que ter o posto igual, posto a matriz ampliada, posto a matriz coeficientes. Resolveu? Achou. Aqui está a nossa cara de W. Para calcular a interseção é fácil, porque você só tem que juntar, veja, aqui está Z igual a W, é a parte de U, e Z igual a 0 e X igual a 2Y, é isso que a gente achou. Só juntar os três, na verdade, né? As duas condições, essa e essa. Juntamos e acabou. Isso é fácil para calcular a interseção. Bom, a gente andou um pouco mais para calcular o gerador de U inter W, e aqui está. Achamos o gerador de U inter W. Como é um único vetor, não nulo, então ele já é LI. E a dimensão dele vai ser 1, porque tem um vetor que gera e LI. Então, a dimensão é 1.
Agora, nesse outro caso, para calcular a soma, é bom que os dois vetores, perdão, os dois espaços estejam com cara de espaços gerados. Peraí. Aí. Então, o não tinha essa cara, eu transformei, deixei e está aqui. Agora, para calcular a soma é bem simples, você somente junta, aqui está, o e junta com o outro. Dá. Tá bom. Juntei. Mas agora não acabou, tem que ver se eles são LI. Então, montei a minha matriz, fiz escalonamento. Nesse primeiro caso, eu tentei não trocar linhas para saber qual vetor vou eliminar. Eu eliminei esse cara. Eliminei esse cara. Ok. Mas, não é a única forma de resolver, tá? Esse vetor aqui, esse e esse, já pode formar a base que você queria. Aqui está. Tarará. Tá? Então, não importa se você troca linhas ou não. Se você não troca linhas ou não, você vai colocar os vetores que não são nulos, como se fossem parte da base, tá? Isso que eu fiz aqui, né? E claro que outro colega pode ter simplificado mais ainda. Aqui, por exemplo, aqui. Aqui também, não tem problema não. Ok? Você sabe, né? Você pega uma matriz, faça um escalonamento. Chega na matriz escalonada, na forma escalonada. Você pode ainda fazer mais operações, até deixar na forma escalonada reduzida. Ok? Então, tem um monte de matrizes que vão ser equivalentes, tá? Qual deles você pode colocar? Todas as linhas nulas, não nulas, você coloca e pronto. Essa forma uma base, tá? Aqui está. Nesse caso, olha. Deu isto. Se você perceber, aqui tem uma coisa curiosa, tá? Essa base aqui é a base canônica de R4. 100, 0100, 0010, 0001, tá? É a base canônica R4, tá? Bom, tá aí. A dimensão dele é quantos vetores nulos, não nulos eu tenho? 4. Então, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. 4. Pronto. Eu concluí que isso aqui foi uma observação adicional. Como U mais W tem dimensão 4 e R4 tem dimensão 4, então os dois têm que ser iguais, tá? Não tem como, tá? Não é pelo fato que ambos têm dimensão 4 são iguais, tá? É pelo fato de que um cara, esse aqui é subconjunto dele, e esse subconjunto tem dimensão 4, então então são iguais, por isso, tá? Tá bom? Eu tenho um espaço de dimensão 4 e outro espaço de dimensão 4, já são iguais? Não, não necessariamente, tá? Se um está dentro do outro e ambos têm a mesma dimensão, então são iguais. Ok. Ok. Vamos esperar aqui. Ainda estou com uma dúvida. Na forma que escrevi, como escreveu U mais W, colocando vetores com linhas, não, como linhas, não seria como colunas, no mesmo caso da combinação linear? Eu fiquei confusa com isso, pelo fato de ter colocado os vetores como linhas e não colunas. Eu coloquei de linhas, de propósito, tá? Porque dá para fazer com linhas também, desse jeito. E já fiz um exemplo na aula passada com isso também, tá? Isso, é uma maneira, não sempre a mesma, tá? Essa é uma forma, tá? Essa é uma forma, tá? Quando a gente fez sobre... que a gente fez? Na aula passada mesmo, né? Para saber se são LI, nós vimos vários métodos, tá? Nós pegávamos matrizes. Se tinha 3 vetores em R3, então podia calcular determinante, tá? Esse é um outro caso. A primeira forma, eu acho que está aqui anotado, deixa eu ver, antes vou gravar aqui. A primeira forma, mudança de base, eu acho que eu fiz aqui. Aqui está. A primeira forma que a gente fez na aula passada, vamos verificar se são ali. Eu fiz usando a definição, e usando a definição dá um trabalhinho, tá? Veja, você fez isso, montou o sistema, desse sistema, você gerou essa matriz ampliada, tá bom? E aqui, sim, eles são coluna, tá bom? Com esse método, eles viraram coluna. E claro que você ganha uma coluna de zeros, tá? E você aplica toda a teoria que você sabe de resolver sistemas de equações, tá? Aqui, o único sistema, uma única solução é x igual a 0, y, z, 0. Mas, no exemplo, na parte B2, eu fiz aqui. Veja,
Eu coloquei, veja, direto, como linhas. Certo? E pronto, fiz escalonamento. Nenhum deles deu linha nula, então são LI. Tá? Outra forma de fazer nesse caso, porque ele tem dimensão 3, são 3 vetores, eu calculei determinante, tá? E como é diferente de zero, então são LI. Tá bom? Para nosso caso, eu não podia utilizar determinante, tá? Porque, veja, aqui. Não tem como calcular determinante de uma matriz que não é quadrada. Essa aqui não é quadrada, tá? Tem uma linha a mais. Então, não podia aplicar determinante. Eu usei o método qual? A segunda parte, né? Coloco como linhas, tá bom? Não usei a definição exata de conjunto, quando o conjunto é lei, tá bom? O áudio, a gravação está feita Está feita, né? Vocês têm essa gravação. E o PDF também vocês têm, tá? O PDF mandei para vocês, tá? Mandei para vocês, cadê? Bom, enviei para vocês, eu sei que enviei para vocês, tá? E vocês podem ver naquela pasta de onde estão os vídeos gravados, tá? Se quiserem, tá? Tudo isso que eu falei aqui vai ser gravado, vai ser enviado também, tá bom? Só que na gravação não fica com vermelhinho, tá? Isso aqui não fica, tá? O PDF que eu gero não fica bonitinho, vermelhinho e tal. Mas acho que não é muita diferença, né? Tá? Ok. Então, tá bom. Que mais? Mais alguma pergunta? Vocês perguntam pelo WhatsApp também, se quiser, tá bom? Acho que hoje já tá bom, né? Não sei. Se você tiver uma pergunta, depois manda a pergunta talvez e eu vou resolvendo depois, ok? Então, amanhã é com o professor Mércio, tá? Amanhã é com o professor Mércio, ok? Eu não toquei o problema resolvendo quando um espaço é um subespaço vetorial ou não, né? Eu acho que faltou isso. O que mais faltou? E então, você vai, pergunta isso para o seu professor também agora, o Mércio, tá? Eu vou, de qualquer forma, já fiz exemplos, estão escritos aqui, veja, tá? Olha, os problemas resolvidos, tá? Na parte de espaços vetoriais, tá? Essa parte aqui é interessante, porque com isso aqui, você usou demais a parte de sistemas de equações, tá? Demais. Aqui tem, coloquei exemplo, um monte de exemplos aqui. Vai na apostila onde diz problemas resolvidos, tá? É exatamente isso que você está vendo, tá? Aqui meu livro pode ter um pouquinho a mais, porque modifiquei e atualizei, tá? Aqui, olha, encontre uma base de dimensão. Olha, a parte básica, tá ok? Você faz passo a passo, ok? Passo a passo, passo a passo, ok? Encontre a soma, passo a passo. E assim vai, tá bom? Então, se você tiver problema, manda para mim, ou manda para o professor Mércio também, que da sua turma, né? Os alunos da turma dele. Amanhã você tem com o professor Mércio. É isso, né? Então, tenha um ótimo dia. Ah, certo, usamos o mesmo link? Imagino que sim, imagino que o link do professor Mércio deve ser o mesmo. Imagino que sim, tá? Eu vou confirmar, eu imagino que sim. Ele, acho que não vai trocar, né, de novo. Tá? Mas tá? O meu link vai ser sempre o mesmo, tá? Da nossa aula, sempre o mesmo, até o final da aula, tá bom? Ok. Tá bom, então, qualquer coisa eu comunico com vocês pelo WhatsApp, pelo Sapiens, tá? Ok? Tudo de bom para vocês, tá? Tenham um ótimo dia.